Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículos de 34 a 37. Bem, esse texto aqui, Jesus ele estava ensinando a multidão de que haveria um tempo em que as famílias ficariam divididas por causa da profissão de fé em Cristo. Haveria um tempo de grande perseguição por meio dos familiares. Então, aqui, eles deveriam fazer uma dura escolha entre seguir a Cristo, o Evangelho, ou seguir as propostas religiosas e sociais da sua família de origem. E isso acabaria resultando no abandono do chamado. Porque Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então isso ficaria difícil, entraria num grande conflito entre Cristo e a sua família. Então, imagina que para servir a Cristo, você tem que se separar ali do seu ambiente familiar, do convívio com seus parentes, por causa dessa perseguição da fé. E aqui Jesus estava falando, especificamente, o conceito familiar do Oriente, em que Jesus era mais forte do que o conceito aqui do Ocidente. Por que isso? Porque os filhos, mesmo quando eles casam, eles devem total obediência aos pais, por causa desse modelo patriarcal. E isso exige, acaba existindo um exagero dentro dessa estrutura familiar. Então, assim, tudo deveria passar pela decisão dos pais, inclusive as questões da fé. Então, assim, a Bíblia, quando ela fala que o homem deve deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher, ambos serão uma só carne, ali nasce uma nova família. Então, todas as responsabilidades dentro do casamento, elas estão ali sobre o casal. E essa orientação no modelo oriental aqui, ou em famílias em que tem uma manifestação religiosa muito forte, eles acabam não seguindo esse tipo de orientação. Os pais, eles continuam governando a sua própria casa e também a casa dos filhos. E isso torna a vida particular completamente invadida. E difícil, porque você, quando está numa situação nesse contexto, você não quer abandonar aqueles que você ama, são pessoas do seu sangue. Então você se vê numa situação em que você precisa descobrir se você ama mais a Cristo ou ama mais a sua família. Então, assim, acaba sendo um momento assim, muito difícil. Jesus aqui estava confrontando esse modelo patriarcal judaico, que havia se excedido nessas questões. Mas também, por outro lado, existem filhos que não aceitam que os seus pais
eles sigam a Cristo, porque isso representa para eles um abandono. E também gera esses conflitos. Também irmãos que não aceitam que os seus pais apoiem os seus irmãos que optaram em seguir o chamado de Cristo. Então, nós vemos que uma confusão seria estabelecida por causa da fé cristã, né? Então, diante disso, Cristo está dizendo aqui que é necessário um posicionamento. Um posicionamento da fé, que muitas vezes seria necessário se afastar desses ambientes hostis para seguir o chamado, para seguir a vocação no Senhor. E debaixo de governos tiranos, opressores, essa estrutura e essas situações seriam ainda mais difíceis, porque o texto fala, versículos anteriores, principalmente no 21 e 22 do capítulo 10, em que os pais entregariam os seus filhos para serem torturados, para serem mortos. E odiados de todos, as pessoas, os cristãos seriam por causa do nome dele. E também existe a perseguição no sentido apenas espiritual, que é a perseguição invisível, onde as forças dominadoras desse mundo opressor, as forças espirituais, elas ali trariam muito desgaste. Por quê? Porque o objetivo desses espíritos malignos é atacar a fé. É fazer com que você venha enfraquecer até acontecer a morte espiritual. Né? Então, assim, os dias que antecederão a volta de Cristo seriam dias trabalhosos, exaustivos, muito complexos, em que isso precisaremos assim nos posicionar. Um tempo de escolhas entre Cristo e o mundo. Entre servir a Cristo ou servir aos ídolos. Né? E tudo aquilo que possa comprometer a fé cristã, ela não deve ser seguida, não deve ser ali submetida àquelas regras, àquelas imposições. Deveriam ser abandonadas. Porque não podemos ter outro guia, outro líder, outro Senhor que não seja o Senhor Jesus. Então eu deixo com você essa reflexão, porque esse é um contexto em que muitos de nós vivemos e a maioria não sabe lidar. Não sabe ter que deixar quando o ambiente é hostil, onde existe até mesmo violência, e ter que seguir aquele chamado. Muitos se sentem com peso no coração, porque foi necessário deixar aquele convívio, porque acaba tendo ali a falta de respeito uns com os outros. E tudo que nós precisamos é seguir a vontade do Senhor, porque há uma obra que Ele deseja fazer em nós e através de nós, e que nada pode atrapalhar. Eu sei que esse assunto ele tem muitos desdobramentos, principalmente no sentido espiritual, onde muitos lugares
Existe ali um cativeiro espiritual que impedem aqueles que querem seguir a Cristo. Mas eu deixo com você essa palavra para que, analisando as pessoas que vivem, né, situações assim, eles possam sentir paz no coração quando tiverem que abandonar, tiverem que deixar para fazer a vontade do Senhor. Amém? Amém.